E se eu te dissesse que tudo o que te ensinaram sobre Deus é uma ilusão? Não apenas uma parte, não apenas um detalhe, mas tudo, desde a imagem de um Deus que julga, premia e castiga, até as ideias de céu, inferno, milagres e mandamentos divinos. Você teria coragem de ouvir uma verdade que poderia abalar os fundamentos da sua crença? Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII, ousou fazer isso e pagou um preço alto por sua ousadia. Ele foi expulso de sua comunidade, silenciado pelas autoridades e perseguido pelas instituições religiosas. Por quê? Porque ele afirmou que Deus não é o que as religiões pregam, que tudo o que nos contaram é uma construção humana, uma narrativa criada para controlar, não para libertar. Mas esta não é uma história contra a espiritualidade. Pelo contrário, é uma narrativa de emancipação, sobre como recuperar a essência do divino sem passar pelos filtros dos poderosos. Spinoza não negou Deus. Ele o resgatou, tirou-o dos templos, trouxe-o de volta ao cosmos, libertando-o das correntes dos dogmas religiosos. Mais de 3 séculos depois, suas ideias continuam tão subversivas quanto antes, pois revelam algo que as religiões preferem manter escondido. Você não precisa de intermediários para encontrar o divino. Não é necessário rezar de uma maneira específica, seguir rituais rígidos ou obedecer a regras escritas por homens há milhares de anos. O que você precisa é observar, compreender, refletir. Spinoza afirmou: Deus é a substância única, infinita e eterna. Tudo o que existe é uma manifestação de Deus. Essa frase, que parece filosófica e inofensiva, é na verdade uma dinamite para as religiões organizadas. Porque se Deus está em tudo, se Deus é tudo, ninguém pode reivindicar a posse da verdade absoluta. Ninguém pode falar em nome de Deus. Ninguém pode te vender a salvação. E o que fazem as religiões? Elas chamam isso de heresia. Dizem que é uma ideia perigosa, que você deve obedecer, crer, calar. Mas algo em você já sentia isso, não é? Você já suspeitava. Como pode um Deus que é supostamente amor criar o inferno? Como pode um Deus infinito, eterno e perfeito exigir adoração, cânticos, obediência cega? Spinoza desmontou tudo isso. Ele afirmou que Deus não tem emoções humanas, não se irrita, não se alegra, não se ofende, não tem planos secretos, não faz exceções. Ele não responde orações como um juiz de humor instável, não pune nem premia, porque Deus não é uma pessoa. Deus é o todo. Deus é a própria natureza. Tudo o que existe. Uma pedra, uma galáxia, um pensamento, um furacão. É uma expressão dessa substância infinita que ele chamou de Deus. Pense nisso. Se tudo é parte de Deus, qual o sentido de buscar ele em templos? Por que pagar por rituais, acender velas, repetir frases ou confessar pecados a um homem de túnica? Se Deus está em você, no mundo, no ar que você respira, nas leis que governam o universo, então você já está em contato com ele. Sempre esteve, mas talvez não te contaram isso, ou pior, te ensinaram a ignorar essa conexão. Por quê? Porque um Deus distante, invisível e misterioso dá poder àqueles que dizem representá-lo. As religiões precisam de um Deus com personalidade, com decisões, com castigos, porque esse Deus lhes dá autoridade para controlar seu comportamento, seu dinheiro, seu tempo, sua culpa. Elas dizem: Deus quer isso, Deus proíbe aquilo, Deus se zanga se você fizer isso. E você obedece por medo, porque desde criança te ensinaram que a desobediência leva a um castigo eterno ou à exclusão do plano divino. Mas Spinoza não tinha medo. Ele questionou: como pode um Deus perfeito agir com emoções humanas? Como pode criar regras tão arbitrárias diferentes em cada religião? Que tipo de perfeição é essa? Ele chegou a uma conclusão revolucionária. As religiões não falam de Deus, mas de suas próprias fantasias. São construções humanas, sistemas de poder disfarçados de fé. E a prova está nas contradições entre elas.
nos conflitos, nas guerras. Será que o mesmo Deus revelou mensagens tão opostos a povos diferentes, com regras tão conflitantes? Ou foram os homens que criaram essas mensagens para justificar seu controle? Spinoza não rejeitava Deus, nem era ateu. Pelo contrário, ele tinha uma devoção profunda pelo universo, pela vida, pela sabedoria. Mas se recusava a aceitar que a verdade dependesse de obedecer a sacerdotes ou repetir escrituras sem compreendê-las. Ele propôs uma espiritualidade baseada no conhecimento, não no medo, no amor racional pela realidade, não no temor de um castigo eterno. Essa foi sua revolução, e por isso foi excomungado, chamado de herege, silenciado. Sua visão desmantela a base de todas as religiões, porque deixa claro que, se Deus é tudo, ninguém pode falar por ele. Ninguém pode vender Deus. Ninguém pode te ameaçar com o inferno, porque ele não existe. O castigo eterno foi inventado para controlar, não para salvar. Talvez agora você sinta que isso desafia tudo o que acreditou. Talvez sinta medo. É normal questionar o que aprendemos desde a infância. Dói, mas também liberta. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia. Você está pronto para enxergar além da mentira, para começar a despertar, para entender por que Spinoza abala as religiões em suas raízes. Precisamos compreender como o conceito de Deus é construído em quase todas as tradições religiosas do mundo. Esse é o cerne de tudo. Sem essa ideia central, o edifício da fé, dos mandamentos, dos sacerdotes e das promessas desmorona. E esse conceito é o do Deus pessoal. O que é um Deus pessoal? É uma figura divina com características humanas. Um ser consciente, separado do universo, que pensa, decide, se zanga, ama, pune e recompensa. Ele tem vontade própria, ouve orações, faz milagres, dá ordens. Não é apenas o Criador do universo, mas seu governante, juiz e protetor. Esse Deus age como um pai, às vezes severo, às vezes bondoso, dependendo de sua obediência. Esse modelo está presente em quase todas as religiões tradicionais: judaísmo, cristianismo, islamismo e até em várias formas de hinduísmo e crenças mais antigas. A ideia é simples e poderosa. Há um Deus que criou tudo, está acima de tudo e mantém uma relação direta com os humanos. Ele exige adoração, obediência a leis e promete recompensas ou castigos eternos conforme seu comportamento. Por que esse modelo se tornou tão dominante? Por dois motivos. Porque é emocionalmente reconfortante e porque é extremamente útil para o poder religioso. Por um lado, acreditar que há um ser supremo que te conhece, te ouve, te protege, pode trazer alívio diante do caos do mundo, da morte, do sofrimento, da injustiça. As pessoas buscam explicações. Por que meu filho morreu? Por que há guerras? Por que me sinto só? O Deus pessoal responde: eu tenho um plano. Confie em mim. Isso acalma, mas tem um custo: a obediência cega. E aqui entra o segundo ponto. Esse modelo é uma ferramenta perfeita para o controle social. Se há um Deus que define o certo e o errado e pune ou recompensa com base nisso, aqueles que dizem conhecer sua vontade têm poder sobre você. Quem são eles? Sacerdotes, profetas, líderes religiosos. Eles se apresentam como intérpretes da vontade divina, dizendo o que fazer, como viver, o que comer, como se vestir, o que pensar sobre sexo, família, dinheiro, corpo. Nesse sistema, você não decide. Deus decide, mas você não pode falar diretamente com ele. Você precisa de um intermediário. E aí está a armadilha. Esse intermediário é humano, mas se apresenta como a voz do divino. Ele te diz: Deus quer isso de você, e se você desobedecer, não está se rebelando contra um homem, mas contra o Criador do universo. O castigo não é apenas social, é eterno. Percebe o poder desse mecanismo? Agora,
Imagine alguém como Spinoza dizendo que esse Deus não existe, que não há um ser com vontade, emoções ou planos secretos, que Deus não é alguém, mas algo. Que ele não está separado do universo, mas é o próprio universo. Que ele não julga, não ordena, não intervém. Que tudo o que existe é uma manifestação da substância infinita chamada Deus. O que acontece? Todo o sistema religioso treme. Porque, se Deus não é pessoal, não há orações a serem ouvidas, não há vontade divina a interpretar, não há castigo nem recompensa após a morte, não há pecado, não há sentido em obedecer regras arbitrárias vindas de cima. Você não precisa de sacerdotes, templos ou profetas. Basta observar a natureza, compreendê-la, viver em harmonia com ela, pensar, entender, amar a existência como ela é. Isso torna a filosofia de Spinoza tão perigosa. Ela não propõe apenas uma visão diferente de Deus. Ela torna as religiões tradicionais desnecessárias, porque elimina sua base, sua justificativa. Se Deus não é pessoal, não há sentido em falar de revelação, mandamentos divinos ou juízo final. Tudo isso se torna mito, construção humana, narrativa simbólica que talvez tenha servido no passado, mas não cabe numa visão racional do universo. E o mais impactante é que Spinoza não faz isso por ódio à religião. Ele não é um destruidor gratuito. Ele era profundamente espiritual. Amava o ordem natural, sentia reverência pelo universo e falava de um amor racional por Deus como o estado mais elevado da alma. Mas era honesto e corajoso. E por isso disse a verdade. O Deus das religiões é uma projeção humana, uma ilusão construída sobre medo e ignorância. Quando você entende isso, sua relação com o divino muda. Você não precisa mais pedir permissão para viver. Não precisa sentir culpa por ser quem é. Não precisa obedecer a quem diz ter um recado de Deus. Você pode buscar a verdade por si mesmo. Olhar o universo com admiração, respeito e amor, sabendo que tudo o que existe é parte dessa substância infinita que Spinoza chamou de Deus. O Deus pessoal das religiões pode ser reconfortante, mas também é uma prisão. Spinoza abriu essa prisão com um argumento simples. Deus não é uma pessoa. Ele é a totalidade do ser, a própria natureza. E quando você compreende isso, começa a ser livre. Durante séculos, a imagem de Deus foi moldada com características humanas. Um ser que pensa, decide, ama, odeia, pune, recompensa, se ofende, perdoa. Ele é retratado como um rei cósmico, sentado em um trono, vigiando os humanos como se fossem seus súditos. Para muitos, esse é o Deus natural, o Deus da fé, o Deus que todos sentimos. Mas quando Baruch Spinoza refletiu com clareza, sem medo e com honestidade radical, ele quebrou esse molde. Ele disse algo que na sua época soou quase como blasfêmia. Deus não é uma pessoa. Com essa afirmação, ele desafiou uma tradição milenar. Não era provocação gratuita, não buscava escândalo, ele buscava a verdade. Para isso, precisou olhar para Deus não com os olhos da tradição ou do temor, mas com lógica, razão e observação rigorosa do mundo. Spinoza viveu no século XVII, uma era de fanatismo, perseguições religiosas e dogmas inquestionáveis, mas também o berço da ciência moderna, do pensamento racional, do questionamento profundo. Enquanto Galileu era condenado por dizer que a Terra girava ao redor do Sol, Spinoza afirmava algo igualmente revolucionário. Deus não é um ser separado do mundo, mas o próprio mundo. Ele não tem intenções humanas porque não é humano. Ele não age porque não precisa agir. Ele não intervém porque já é tudo. Como ele chegou a essa conclusão? Spinoza partiu de uma premissa básica. Se Deus existe, ele deve ser infinito, eterno e perfeito. Isso parece algo que todos aceitariam. Mas Spinoza foi além. Ele disse que se Deus é perfeito, não lhe falta nada. E se não lhe falta nada, ele não pode desejar nada, porque o desejo nasce da carência.
Um ser perfeito não deseja, não busca, não decide, simplesmente é. E se Deus não deseja, Ele não tem vontade, não escolhe, não pune, não premia, não muda de ideia, não se comunica, não se ofende. Então, o que sobra do Deus das religiões? Nada. Porque toda essa imagem depende de atribuir a Deus emoções e decisões humanas. É como se falássemos de um Deus com corpo, mente e moral. Mas Spinoza nos diz: isso não é Deus, é um reflexo de nós mesmos. Imagine que uma formiga pudesse pensar. Como ela imaginaria Deus? Provavelmente como uma formiga gigante, perfeita, com patas fortes, um grande senso de ordem, uma rainha suprema, algo semelhante a ela, mas mais poderoso. É exatamente isso que os humanos fizeram. Imaginamos Deus à nossa imagem e semelhança, um ser poderoso, mas com as mesmas emoções, valores, impulsos e formas de agir que nós. Só que maior, mais sábio, mais forte. Mas ainda é um reflexo humano. Spinoza quebrou esse espelho. Ele disse que para entender Deus de verdade, é preciso parar de vê-lo como um indivíduo. Deus não é uma pessoa com nome e rosto. Ele não tem interesses, não muda, não pune os maus nem premia os bons, porque não tem uma agenda moral. Deus simplesmente é. O que é Deus para Spinoza? Ele é a única substância que existe, infinita, eterna, que se manifesta em tudo o que há. A natureza não é uma criação de Deus. A natureza é Deus. O que chamamos de universo, matéria, energia, pensamento, leis físicas, tudo isso são formas ou expressões dessa única substância. Ou seja, você, eu, a árvore que você vê pela janela, as nuvens, as galáxias, o silêncio, o tempo, tudo isso é Deus. Mas atenção, não significa que tudo tem um pedaço de Deus. Spinoza é mais radical. Tudo é Deus. Não há nada fora dele. Não há um além de Deus. Por isso não se trata de buscá-lo em outro mundo, em templos ou em escrituras. Ele está aqui, agora, em cada coisa que existe. Esse pensamento transforma completamente a espiritualidade. Já não se trata de obedecer regras para agradar um ser supremo que nos observa do céu. Trata-se de entender as leis da natureza, viver em harmonia com a ordem do universo, reconhecer que somos feitos da mesma substância que tudo o mais. Não somos estranhos a Deus, somos expressões de Deus. Isso também muda a moral. Se Deus não premia nem castiga, fazer o bem não pode se basear no medo do inferno ou na esperança do céu. Spinoza propõe uma moral baseada no conhecimento, em compreender como funcionamos, como os outros funcionam e como conviver de forma mais sábia, mais livre, mais plena. Não porque alguém nos ordena, mas porque é o mais lógico e natural. Essa ideia escandalizou os religiosos, porque sem um Deus pessoal, eles perdem sua autoridade. Não podem mais dizer: Deus me disse que você está errado. Não podem falar em nome de um ser que não precisa falar. Não podem ameaçar com castigos sobrenaturais, nem prometer recompensas eternas. Todo o sistema colapsa. Porque o poder deles depende de Deus ser alguém, um ser externo, ativo, vigilante. Mas Spinoza tirou essa figura, mostrou que era uma invenção, que esse Deus pessoal é apenas um mito útil para o controle. E, no entanto, o que resta é ainda mais poderoso. Porque Spinoza não nega Deus, ele o engrandece, torna-o infinito, total, absoluto. Um Deus que não depende de templos, ritos ou livros sagrados. Um Deus que não exclui, não divide, não castiga. Um Deus que não está lá em cima, mas em tudo. E que não precisa que você o adore, mas que você o compreenda. Esse é o verdadeiro rompimento de Spinoza. Ele não destrói a espiritualidade, ele a transforma. Ele não nega Deus, ele o redefine. Nos liberta do Deus que se ofende, que mata, que ordena guerras, que odeia os infiéis. Ele nos dá uma visão do divino que inclui a razão,
a liberdade e a unidade com a existência. Deus não é uma pessoa, não te fala, não se zanga, não espera nada de você, mas está em tudo o que você é. Está no ar que você respira, na lógica do universo, no amor que nasce sem medo, na clareza de uma mente que pensa por si mesma. Spinoza não nos deixa sem Deus. Ele nos tira um amo para nos dar o universo. Baruch Spinoza foi além de qualquer filósofo anterior. Ele não se limitou a criticar os erros das religiões ou as contradições das escrituras. Ele fez algo muito mais radical. Redefiniu completamente o conceito de Deus com um único argumento, que, uma vez compreendido, faz todas as estruturas religiosas tradicionais desmoronarem. Deus e a natureza são a mesma coisa. Não é um jogo de palavras, é uma afirmação filosófica que muda tudo. Para entender seu impacto, é preciso se livrar da ideia mais comum e arraigada, a de um Deus separado do mundo. A maioria das religiões ensina que Deus é um ser à parte, que criou o universo como algo distinto de si mesmo. Ele cria e depois observa de fora, intervém, julga, mantém sua existência separada do criado. Esse Deus pode dizer: faça-se a luz, e a luz obedece. Pode destruir cidades, abrir mares, enviar profetas, ditar mandamentos e se irritar quando não é adorado corretamente. Spinoza destrói essa visão com uma única afirmação: Deus não está fora do mundo. Deus é o mundo. Como ele chegou a essa conclusão? Por meio da razão. Spinoza parte de uma ideia central em sua obra. Existe apenas uma substância infinita, que não depende de nada mais para existir. Essa substância é eterna, autossuficiente e a causa de si mesma. A isso, Spinoza chama Deus. Mas essa substância infinita não está em um plano invisível ou sobrenatural. Ela está presente em tudo o que existe. O corpo, o pensamento, as leis físicas, as emoções, os astros, o tempo, tudo o que você vê, percebe e é Deus, em alguma de suas infinitas formas de manifestação. Isso é o que ele chama de natura naturans, a natureza que se produz a si mesma sem necessidade de intervenção externa. Não há um Deus criador e uma criação separada. Há uma única realidade, uma única substância, uma única natureza, e essa é Deus. Esse pensamento é mais do que filosofia. É uma revolução. Porque se Deus é tudo o que existe, ninguém pode ter acesso exclusivo a ele. Nenhuma igreja pode dizer: nós representamos Deus. Nenhum livro pode afirmar: esta é a única verdade revelada. Nenhum rito pode proclamar: este é o caminho certo para chegar a Deus. Porque Deus não está longe, não está no céu, não está no templo. Deus está aqui, em você, em mim, em cada molécula do universo. O que acontece com as religiões, então? Elas se dissolvem como estruturas de poder. Porque se Deus não é um ser pessoal com emoções humanas, ele não tem mandamentos, não pune, não premia, não exige sacrifícios nem adoração, não se importa se você come carne na sexta-feira ou reza 3 vezes ao dia. Tudo isso são invenções humanas criadas para controlar, dividir, organizar hierarquias, mas não tem sentido se o Deus que postulam não existe. Spinoza explica que o erro das religiões está em antropomorfizar Deus, ou seja, dar-lhe forma humana. Elas inventam um Deus que pensa como nós, sente como nós, se ofende como nós. Mas Deus, diz Spinoza, não tem paixões. Ele não odeia, não se alegra, não se arrepende, porque essas são características de seres limitados, finitos, condicionados. E Deus não é isso. Deus é a totalidade do real, o sistema infinito de causas e efeitos que não precisa de nada fora de si para existir. Essa ideia não apenas desmonta as religiões, ela transforma nossa forma de viver. Porque se Deus é a natureza, a espiritualidade deixa de ser uma questão de obediência e se torna uma questão de compreensão. Não se trata de rezar, mas de entender. De olhar o mundo com atenção, com admiração, com respeito.
de viver com coerência, não por medo do castigo eterno, mas por amor à realidade mesma. Spinoza propõe o amor intellectualis Dei, o amor intelectual por Deus, que é o estado mais elevado da alma humana. Significa compreender o ordem natural, aceitar nossas emoções, nossas limitações, nossas paixões e, ao mesmo tempo, perceber que tudo isso não está separado do divino. Amamos Deus não com palavras ou gestos externos, mas com conhecimento. Compreender é amar, e isso tem uma consequência profunda. Tudo o que acontece, por mais terrível ou incompreensível que pareça, faz parte do mesmo Deus. Não há acaso, não há caos. Há uma necessidade interna, uma rede infinita de causas. Não podemos pedir a Deus que mude as coisas, porque não há nada fora dele que possa intervir. Não há milagres no sentido tradicional. O que chamamos de milagre é apenas nossa ignorância das causas verdadeiras. Tudo tem uma explicação, mesmo que ainda não a conheçamos. Para Spinoza, a liberdade não está em fazer o que queremos, mas em entender por que desejamos o que desejamos, por que sentimos o que sentimos, por que agimos como agimos. Quanto mais compreendemos a necessidade do universo, mais livres nos tornamos. E nessa liberdade, encontramos uma paz profunda. Uma paz que não depende de rezas, regras ou dogmas, mas do entendimento claro de que também somos parte do todo, que não estamos separados de Deus, que somos uma expressão do mesmo universo que deu origem às estrelas. Esse é o argumento que destrói toda religião baseada no medo, na autoridade, na divisão entre o sagrado e o profano. Porque, para Spinoza, tudo é sagrado. Não há um lugar mais divino que outro. Não há uma palavra mais santa que outra. A verdade está na realidade mesma, no silêncio, na lei natural, na compreensão serena de que tudo o que existe, existe por uma razão. E essa razão é Deus. Quando alguém compreende isso, não precisa mais de mediadores. Não precisa confessar seus pecados a outro ser humano. Não precisa temer o inferno nem esperar o paraíso, porque já está dentro de Deus, porque sempre esteve. Spinoza não destruiu a fé. Ele a purificou, a libertou. Ele nos deu um Deus que não exige submissão, mas compreensão. Um Deus que não está fora, mas em tudo. Um Deus que não divide, mas une. Esse argumento, tão simples quanto poderoso, Deus é a natureza, foi suficiente para que todos os poderes religiosos quisessem silenciá-lo. E mesmo hoje, continua sendo uma ideia perigosa para aqueles que vivem da mentira. Desde tempos imemoriais, milhões de pessoas nasceram, viveram e morreram, acreditando que suas vidas estão sob a vigilância de um Deus que premia ou castiga conforme suas ações. Essa crença, reforçada pelas religiões, moldou civilizações inteiras. Mas, por trás da promessa de salvação e da ameaça de condenação, Spinoza identificou algo mais sombrio, um mecanismo de controle. Para ele, as religiões não surgem apenas da espiritualidade ou do desejo de compreender o universo. Elas nascem do medo e da ignorância. Medo do desconhecido, medo da morte, medo do sofrimento, ignorância das causas naturais, de como o mundo realmente funciona. Esses dois fatores são o terreno perfeito para semear obediência. Spinoza foi claro: quanto menos uma pessoa compreende a realidade, mais propensa ela está a atribuir tudo à vontade de um ser divino. Quando alguém não entende por que ocorre uma tragédia, acredita que foi um castigo de Deus. Se algo bom acontece sem explicação, chama de milagre. Se há uma peste, uma guerra ou uma seca, pensa que é resultado do pecado humano. Não busca causas reais, naturais, compreensíveis. Refugia-se no mistério e na superstição. E isso é exatamente o que muitas religiões exploraram por séculos. Em vez de incentivar o conhecimento e a reflexão, muitas preferiram oferecer respostas fechadas, absolutas e inquestionáveis.
Isso acontece porque Deus quis assim. Não tente entender, apenas tenha fé. Não questione o que diz o livro sagrado. Essas frases foram repetidas por gerações. O resultado? Sociedades inteiras educadas para obedecer, não para pensar. Aqui, o pensamento de Spinoza se torna contundente. Ele não vê a religião como um erro inocente, mas como uma estrutura projetada, mesmo que nem sempre conscientemente, para manter o poder nas mãos de poucos. Quando você acredita que há um Deus que observa cada um de seus movimentos e que esse Deus só se comunica com certos homens especiais, sacerdotes, rabinos, ímãs, gurus, você entrega sua liberdade nas mãos deles. Você deixa de pensar por si mesmo, de decidir por seu próprio critério, e passa a esperar instruções, a obedecer. E se duvidar, dizem que você está sendo tentado pelo mal ou cometendo blasfêmia. O medo entra em cena. Medo do castigo, do pecado, do inferno, de ser excluído. Assim, a religião se torna um sistema perfeito de vigilância emocional. Spinoza entendeu isso e o denunciou. Em sua obra, especialmente no Tratado Teológico Político, ele escreveu que os líderes religiosos mantiveram as pessoas na escuridão de propósito, porque quanto mais ignorante uma pessoa é, mais fácil é manipulá-la. Não se trata apenas de fé, trata-se de poder. Observe a história. Por séculos, a Igreja Católica proibiu a leitura livre da Bíblia. Apenas os sacerdotes podiam interpretá-la. Por quê? Porque se cada pessoa pudesse ler e entender por si mesma, a necessidade de intermediários acabaria, e com ela, o controle. O mesmo ocorreu em outras religiões. Castigos para quem interpreta as Escrituras de forma diferente, perseguições a hereges, censura ao pensamento livre. Mas Spinoza foi ainda mais longe. Ele disse que a verdadeira religião não deveria se basear no medo, mas na compreensão e na ética racional. Você não deve se comportar bem porque teme queimar no inferno. Deve agir bem porque entende que certas ações têm consequências naturais, reais e humanas. Ajudar o outro não por uma recompensa divina, mas porque você compreende que vivemos no mesmo mundo, conectados. Evitar fazer mal não por medo de um castigo eterno, mas porque você entende o valor da vida e do respeito mútuo. Para Spinoza, o conhecimento é o caminho para a liberdade, mas a religião tradicional ensina a obedecer sem pensar. E esse é o grande problema. Quando a razão é substituída pelo medo, cria-se uma escravidão emocional. As pessoas vivem aterrorizadas pelo que Deus pode lhes fazer. Sentem-se culpadas por desejos naturais, por pensamentos normais, por erros humanos. Vivem se vigiando, mesmo quando estão sozinhas porque acreditam que alguém as observa de um lugar invisível. Spinoza afirma que isso é uma forma de servidão, não uma espiritualidade verdadeira, mas uma prisão disfarçada de fé. E o mais trágico é que muitas pessoas não sabem que estão dentro dessa prisão. Aceitam-na como parte da vida, como algo que sempre foi assim. Mas isso não a torna verdadeira. Quando você analisa profundamente o discurso das religiões tradicionais, encontra uma estrutura que se repete. Você nasceu pecador, em dívida com Deus. Só uma religião específica tem a solução. Só certas pessoas podem interpretá-la. Se não obedecer, será castigado. Se obedecer, terá uma recompensa, mas só depois de morrer. Esse sistema pode parecer espiritual, mas é político. É um mecanismo que mantém as pessoas submissas, esperando um prêmio que nunca chega e temendo um castigo que nunca compreenderão. Spinoza propõe o oposto, uma espiritualidade que liberta, uma compreensão de Deus que não depende do medo nem da ignorância, mas da clareza. Não há culpa original, nem ameaças, nem recompensas vazias, apenas conhecimento, liberdade interior e harmonia com a natureza. Ele disse sem rodeios: a finalidade da religião não é a obediência, mas a compreensão. Mas para que isso seja possível, é preciso deixar o medo para trás.
É preciso silenciar a voz daqueles que dizem que falar assim é perigoso ou ímpio, porque esses que se escandalizam não estão defendendo Deus, estão defendendo seu poder. O verdadeiro caminho espiritual, segundo Spinoza, começa quando você ousa pensar por si mesmo, quando deixa de temer um castigo que não existe e começa a ver que a única condenação real é viver sem compreender o mundo. Um dos pilares mais poderosos da religião tradicional é a ideia do pecado. Desde que você nasce, dizem que você já está em dívida com Deus, que veio ao mundo manchado, caído, afastado da graça divina, e que essa condição só pode mudar se você obedecer certas normas, seguir rituais, arrepender-se constantemente de quem você é. A religião cria o problema e depois se apresenta como a única solução. Baruch Spinoza viu esse mecanismo com absoluta clareza e não teve medo de denunciá-lo. Para ele, o conceito de pecado é uma construção artificial projetada para submeter emocionalmente as pessoas e mantê-las controladas. Spinoza não negou que existam atos errados ou destrutivos. O que ele negou é que haja um pecado entendido como uma ofensa pessoal a um Deus moralista que julga nossas ações como boas ou más a partir de um plano sobrenatural. Para entender sua posição, é importante lembrar como Spinoza define Deus, não como uma pessoa, mas como a totalidade da realidade, a substância infinita que se manifesta em todas as coisas. Deus, para Spinoza, não tem paixões humanas, não se zanga, não se ofende, não guarda rancor e, portanto, não pode ser ofendido por nossas ações. Não há como pecar contra Deus, porque Ele não espera nada de nós, nem dita regras morais como um legislador celestial. Então, o que significa agir mal, segundo Spinoza? Significa agir contra nossa natureza racional. Quando agimos por ignorância, impulso, medo ou desejo desordenado, nos afastamos do que realmente somos. Não precisamos da noção de pecado para reconhecer um erro. Basta ver as consequências reais, as causas naturais, o dano que causamos a nós mesmos e aos outros. Spinoza não acredita em uma moral baseada em mandamentos arbitrários. Ele acredita em uma ética baseada no entendimento. As religiões, por outro lado, frequentemente culpabilizam até o que é natural. Desejos sexuais, pensamentos livres, emoções intensas. Tudo pode ser considerado pecado se não se encaixa na doutrina. O resultado? Gerações de pessoas vivendo com culpa constante, sentindo-se sujas, insuficientes, vigiadas por uma presença invisível que tudo vê, tudo julga, tudo castiga. Spinoza viu nisso um enorme obstáculo para a liberdade e a paz interior. Porque uma mente cheia de culpa não pensa com clareza. Uma pessoa que vive com medo de pecar não ousa questionar, explorar novas ideias, se fecha em si mesma, submete-se à autoridade religiosa e perde sua autonomia. E isso é exatamente o que as religiões precisam para sobreviver. Indivíduos submetidos, desconectados de sua própria razão, aterrorizados por sua própria natureza. Porque, se você acredita que seus pensamentos podem ofender a Deus, aceitará que outro, um sacerdote, um pastor, um rabino, diga o que você deve pensar. Se acredita que seus desejos naturais são pecaminosos, aceitará viver com vergonha de seu corpo, de suas emoções, de sua identidade. Spinoza propõe algo diferente. Ele nos convida a nos reconciliarmos com nós mesmos, a parar de nos vermos como pecadores e começar a nos ver como parte do mesmo ordem divino que rege o universo. Somos expressões de Deus, não seu problema. Nascemos com emoções, com desejos, e isso não é uma falha, é o que somos. Não precisamos pedir perdão por existir. Para Spinoza, o conhecimento não é um luxo filosófico, mas um ato de libertação espiritual. Quando você entende suas emoções, suas causas, seus processos internos, não precisa que ninguém diga se você está pecando ou não. Você mesmo compreende se algo te faz bem ou mal.
Você sabe quando está se afastando de sua essência, não porque alguém grita isso de um púlpito, mas porque sente isso com clareza interior. Isso também transforma nossa relação com os outros. Se deixamos de acreditar em pecadores condenados por Deus, paramos de julgar, de apontar, de excluir. Não vemos o outro como alguém que precisa ser corrigido ou castigado, mas como alguém que também está no caminho de se conhecer, de se libertar, de viver com sabedoria. Isso explica por que Spinoza foi tão perigoso para as religiões. Ao destruir a noção de pecado, ele desativa o medo que sustenta a obediência. Se não há pecado, para que se confessar? Para que se submeter a regras morais rígidas? Para que temer uma condenação eterna? O medo perde sua força, e com ele, todo o sistema que depende dele desmorona. Além disso, Spinoza mostra que muitas coisas consideradas pecados são apenas manifestações naturais do ser humano. O desejo, por exemplo, por que deveria ser visto como algo sujo ou vergonhoso? Não é parte de nossa essência como seres vivos? Não é também uma expressão da mesma substância infinita que tudo abarca? Spinoza diria que sim, e que a repressão do natural sob pretextos morais religiosos causa mais sofrimento do que paz. A religião ensina a lutar contra si mesmo. Spinoza propõe compreender a si mesmo. É uma mudança radical, porque já não se trata de obedecer por medo, mas de agir por compreensão. Você não precisa de salvação. Você precisa de clareza. E essa clareza não vem de fora, vem de observar, pensar, sentir sem culpa, agir com consciência. Quando Spinoza diz que o pecado não existe, ele não está justificando qualquer ação nem promovendo o caos. Pelo contrário, ele devolve a cada pessoa a responsabilidade de viver segundo a razão, o entendimento e a harmonia com a natureza. Isso é mais exigente do que seguir regras externas, porque exige que você esteja desperto. Seja honesto consigo mesmo. Não se esconda atrás de uma doutrina, mas viva com autenticidade. No mundo de Spinoza, não há um Deus que te condena por pensar diferente, nem um castigo eterno te esperando após a morte. Não há pecadores, há seres humanos em diferentes níveis de compreensão, clareza e liberdade. Em vez de culpa, há possibilidade. Em vez de medo, há entendimento. A religião inventou o pecado. Spinoza o desmantelou com um único princípio: conhecer é libertar-se. Um dos pilares mais poderosos da religião tradicional é a promessa da vida eterna. Desde pequenos nos dizem que, quando o corpo morre, a alma continua vivendo. Que iremos para o céu, o inferno ou reencarnaremos dependendo do que fizemos em vida. Essa ideia oferece consolo, sim, mas também impõe medo, submissão e dependência. Baruch Spinoza, com sua filosofia, rompe essa ideia, não com ódio, mas com clareza. Sua afirmação é direta e impactante. A alma não é imortal no sentido religioso. Para as religiões, a alma é uma espécie de eu separado do corpo, que pode se desprender e continuar existindo por conta própria. Essa alma seria a verdadeira identidade da pessoa, e o corpo apenas uma casca temporária. Mas Spinoza rejeita essa ideia. Para ele, alma e corpo não são duas coisas distintas. São uma única realidade, vista de duas perspectivas diferentes. Ele não fala de corpo de um lado e alma do outro, mas de uma mesma realidade expressa de duas formas. A mente como expressão do pensamento e o corpo como expressão da extensão. Ambos são atributos da mesma substância, Deus ou a natureza. Isso significa que a alma não é um fantasma preso no corpo, esperando se libertar, como ensinavam Platão ou as religiões cristãs. A alma é a consciência do corpo em ação. Quando o corpo morre, a consciência que o acompanhava deixa de existir como a conhecemos. Então, não há nada depois. Se por vida após a morte, entendemos a ideia tradicional de que continuamos sendo nós mesmos, com nossa personalidade, memórias e desejos em outro plano, Spinoza rejeita essa crença.
Ele diz que a ideia da imortalidade da alma não tem fundamento racional. Não há evidências, não há lógica, apenas desejos. O desejo humano de continuar existindo para sempre não é prova de que isso aconteça. É apenas uma expressão do instinto de preservação. Aqui vem uma lição fundamental de Spinoza. Os humanos têm dificuldade em aceitar sua finitude. Queremos ser eternos. É difícil aceitar que vamos morrer e por isso inventamos relatos, mitos, sistemas religiosos que prometem outra vida. Mas isso não os torna verdadeiros, apenas revela nossa dificuldade em assumir o que somos. Seres finitos, temporais, parte de um todo infinito. Isso é niilismo, então? Nada importa, morremos e acabou? Não. Spinoza não propõe uma visão desesperançada. Ele oferece algo muito mais profundo. Embora não sobrevivamos como indivíduos eternos, podemos alcançar uma forma de eternidade em vida. Como? Através do conhecimento verdadeiro, o que ele chama de amor intellectualis Dei. O amor intelectual por Deus é o estado mais elevado da alma humana. Não se trata de rezar, obedecer ou repetir dogmas, mas de compreender a realidade como ela é, entender nossa conexão com o todo, agir com sabedoria, moderação e liberdade interior. Quando alcançamos esse nível, diz Spinoza, nossa alma participa da eternidade, não porque continua vivendo após a morte como um espírito flutuante, mas porque, ao compreender a realidade eterna, nosso pensamento se alinha com o ordem eterno do universo. É uma forma de transcendência, mas diferente da que as religiões vendem. Não é mágica, não é um prêmio, não depende de credos. Depende do conhecimento, da razão, da serenidade profunda que nasce quando você entende que também é uma expressão da totalidade. Esse conhecimento tem efeitos imediatos na vida. Você deixa de temer a morte porque não vive mais esperando um julgamento eterno. Não precisa garantir um lugar no céu. Você se concentra em viver bem agora, em pensar bem, em agir com coerência, em cultivar a liberdade interior, porque o único momento que realmente temos é este. E se esse momento está alinhado com a verdade, você já está no eterno. Spinoza não negou a espiritualidade, ele a libertou do medo. Porque a promessa de vida eterna das religiões muitas vezes não nasce do amor pela verdade, mas do medo da morte. E onde há medo, há manipulação. Se você acredita que só será feliz após a morte, aceitará qualquer coisa nesta vida: pobreza, humilhação, injustiça. Dirão, isso é apenas uma prova, e você aceitará. Mas Spinoza diz, isso não é uma prova, esta é a vida, e é a única realidade. As religiões tradicionais usaram a morte como ferramenta de controle, dizendo que, se não obedecer, sofrerá eternamente, mas, se obedecer, terá uma recompensa eterna. Spinoza rompe essa lógica. Ele diz, viva bem porque você compreende, não porque teme. Viva com alegria, moderação, amor, porque você entende quem é, de onde vem e a que pertence. E isso é o mais poderoso. Você já pertence ao todo, já está em Deus, já faz parte da eternidade. Não precisa conquistá-lo, só precisa entendê-lo. Quando você deixa de buscar uma salvação futura e abraça sua existência presente, aí acontece o verdadeiro despertar espiritual. Por isso, para Spinoza, a morte não é um castigo nem um fim trágico. É apenas parte do ciclo natural. É o momento em que uma forma individual deixa de se manifestar, mas a substância que a sustentava continua existindo. O que morre é a forma, não a substância. O que se vai é a consciência individual, mas não a realidade à qual você pertencia. E essa compreensão não te destrói. Ela te liberta. Você não vive mais esperando. Vive plenamente. E nessa plenitude, encontra uma paz que nenhuma religião pode oferecer, porque não nasce do dogma, mas do entendimento. Não nasce do medo, mas do amor pela verdade.
A ideia de que a alma é imortal foi usada para controlar, manipular, submeter. Spinoza a desmonta com razão e, em seu lugar, oferece algo mais valioso: uma vida vivida com clareza, liberdade e profundidade. Durante séculos, a humanidade acreditou que profetas como Moisés, Jesus ou Maomé falaram diretamente com Deus, transmitindo mensagens divinas que deveriam ser obedecidas. Essa crença fundamentou religiões, leis e sistemas de autoridade. Mas Spinoza desafia essa ideia desde sua base. Como podemos ter certeza de que alguém realmente falou com Deus? Ele não apenas duvidou, mas demonstrou que não é necessário supor uma revelação divina para explicar as profecias. Em seu tratado teológico-político, ele explica que muitas das supostas palavras de Deus atribuídas aos profetas podem ser entendidas como expressões humanas influenciadas por suas crenças, emoções e contexto social. Os profetas não conversavam com um ser sobrenatural. Eles expressavam suas convicções e paixões, interpretando sonhos, visões ou experiências como mensagens divinas. Para Spinoza, Deus não é uma pessoa que se comunica com palavras ou sinais, mas a própria natureza, o ordem e a substância infinita que abarca tudo. Ele não tem vontade nem voz humana. Assim, as revelações são manifestações da mente humana, especialmente de pessoas com sensibilidade e paixão especiais, que viviam em tempos onde o conhecimento científico era limitado ou inexistente. Qualquer fenômeno estranho era considerado divino, e alguém que afirmasse receber mensagens celestiais podia ser facilmente aceito por sua comunidade. Spinoza distingue entre sabedoria e profecia. Os profetas nem sempre eram pessoas racionais ou conhecedoras do universo. Eram fervorosos, apaixonados, e suas palavras muitas vezes eram contraditórias e simbólicas, refletindo suas limitações e contexto. Por exemplo, Moisés via Deus como um legislador severo, Isaías como um juiz justo, e outros profetas tinham visões muito diferentes. Isso mostra que a ideia de um Deus único que se comunica de forma coerente e uniforme não é real, mas uma projeção humana. Assim, a autoridade dada aos profetas para criar normas e leis religiosas é questionada por Spinoza. Se seus mensagens são construções humanas, os livros sagrados que os contêm não são palavras divinas infalíveis, mas textos escritos por homens, com seus erros, preconceitos e interesses. Isso implica que eles não são inquestionáveis nem eternos. Diante disso, Spinoza propõe uma espiritualidade fundamentada na razão e na busca pessoal pela verdade. Em vez de aceitar cegamente o que um profeta supostamente disse, ele convida a usar a inteligência para entender o mundo por meio das leis naturais e da observação, encontrando ali a verdadeira voz de Deus. Essa busca racional não rejeita a espiritualidade, mas a liberta da superstição e da autoridade cega. Essa visão também liberta o indivíduo da perigosa crença de que alguém tem a verdade absoluta porque afirma que Deus a revelou. Essa ideia justificou conflitos, perseguições e censuras ao longo da história. Spinoza nos devolve a responsabilidade de pensar por nós mesmos, observar a natureza e viver com clareza e honestidade. A verdadeira revelação, segundo Spinoza, não é uma voz externa ou uma ordem ditada por um profeta, mas um despertar interno que nos permite compreender o mundo e nossa conexão com ele. Nesse despertar, há compreensão, paz e liberdade, não medo nem castigos eternos. A razão é a única guia segura para a verdade, não as supostas revelações divinas. Essa é uma convite radical para nos libertarmos das correntes da autoridade religiosa, que por milênios usou a figura dos profetas para manter o controle e o poder. A verdadeira espiritualidade está na liberdade de pensar e sentir sem medo nem culpa. O legado de Spinoza é um chamado a abandonar a dependência de relatos, profetas e livros sagrados como única fonte de verdade. Ele nos convida a tomar as rédeas de nossa mente e nossa vida,
a buscar a liberdade por meio do conhecimento e da razão. Quando entendemos que Deus não é um ser separado que envia mensagens, mas a substância única de tudo o que existe. Quando compreendemos que a alma não é imortal, como dizem as religiões, e que a vida eterna é um estado de compreensão aqui e agora. Quando deixamos para trás o medo e a culpa que as religiões inventaram para nos controlar, nos tornamos verdadeiramente livres. Spinoza não propõe um Deus com rosto humano, nem uma religião dogmática. Ele propõe um caminho para a verdade e a liberdade que passa pelo entendimento, pela observação e pela responsabilidade pessoal. Se essas ideias te fizeram questionar o que você acreditava sobre Deus, a religião e a verdade, deixe sua opinião ou dúvida nos comentários. O que mais te impactou no pensamento de Spinoza? É possível viver uma espiritualidade sem medo nem culpa? Sua participação é essencial para criar uma comunidade que pensa livremente.